Oi, hoje estamos aqui no Botânico das Asas para gravar mais uma parte do nosso livro Plano de Batalha para a Oração. Estamos no capítulo 33. O capítulo 33 fala sobre orando pelas autoridades. Devemos orar, sim, pelo nosso presidente, pelos nossos deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos. Devemos orar por todos aqueles que exercem alguma autoridade sobre as nossas vidas. Patrões, supervisores, coordenadores. Então, ore pelas autoridades da sua vida, do seu país, do seu município. Vamos lá, a nossa leitura. O texto-tema desse capítulo é: admoesta-os que sejam submissos aos principados e potestades, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Tito 3, do 1 ao 2. As ações e decisões tomadas por pessoas em posições de autoridades criam um impacto significativo sobre as pessoas dentro da sua esfera de influência, que pode ser um impacto bom ou ruim. Imagine um empresário que lidera com integridade e excelência, em oposição a outro que burla leis e rotineiramente não assume os seus erros. Pense em um pai que ama, apoia e sabiamente ensina os seus filhos, comparando a um que os ignora ou os trata mal. Agora, relembre exemplos bíblicos como os de Moisés e Arão, os líderes do antigo Israel, cujas formas diferentes de relacionamento com Deus no Monte Sinai resultaram, de um lado, nos 10 mandamentos e do outro, num bezerro de ouro. Nossas autoridades podem nos ajudar a fazer a vontade de Deus ou atrapalhar o nosso esforço em fazê-la. Como a influência de pessoas nessas posições podem causar um efeito dominó. E por que os seus vários papéis estão repletos de escolhas difíceis e dificuldades. A Bíblia nos manda orar por todos aqueles em posição de liderança sobre nós. Súplicas, orações, intercessões e ação de graças pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 1, 2. Orações por sua salvação, por sua capacidade de liderar ou governar, por seu compromisso com os mais altos padrões e prioridades, tanto na esfera pessoal quanto na profissional. Mas, enquanto cada um de nós, de uma forma ou de outra, responde às autoridades maiores do que nós, superiores, pais, oficiais, a maioria de nós também representa algum tipo de autoridade sobre outras pessoas, crianças, funcionários, alunos e qualquer um que dependa de nós para orientação, direção e instrução. Portanto, esse mandamento bíblico de oração se aplica igualmente a esses relacionamentos. As orações devem ser tanto por eles quanto por nós, porque nós os orientamos. Hebreus 13, 17. Nós assumiremos a nossa responsabilidade e a cumpriremos com grande cuidado e honra, sabendo que havemos de prestar conta sobre o trabalho que realizamos. Este capítulo destina-se a ajudá-lo a cobrir todo este circuito, orando por toda a estrutura de autoridades, de cima para baixo,
na hierarquia de comando. Vamos orar pelos líderes e também pelos liderados, e tudo para a glória de Deus. Nós tendemos a pensar nas autoridades em termos de gráficos organizacionais e nas suas tarefas comuns de dia a dia. Mas, na verdade, trata-se de um arranjo ordenado por Deus, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existem e foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. Assim, a oração cria uma revolução sobre a tendência natural que temos de ressentir e resistir à autoridade. Deus quer que percebamos que a menos que eles nos peçam para pecar, quando obedecemos à autoridade, em todas as outras situações, estamos, na verdade, obedecendo ao Senhor. E ao orar por eles, que têm autoridade sobre nós, estamos trabalhando em favor do melhor interesse de todos. A autoridade orbita basicamente em torno de 4 polos de atividade: família, igreja, governo e trabalho. Em nossas famílias, por exemplo, os filhos devem orar por seus pais, os pais por seus filhos, as mulheres por seus maridos, os maridos por suas esposas. E assim que Deus trabalha dentro da família, tanto para abençoar um de seus membros individualmente, quanto para torná-la uma força influenciada pelo reino. As famílias funcionam melhor quando seguem o desígnio de Deus. Esposas, sede submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Filhos, obedecei aos vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. Colossenses 3, 18 ao 21. A ordem correta da autoridade dentro da casa combina com a oração de uns pelos outros. Fortalece todos os ligamentos do relacionamento e, ao mesmo tempo, leva cada membro a se ver como submisso ao Senhor, cuidando e ajudando um ao outro, orando uns pelos outros, todos em obediência ao Senhor. Na igreja, nós somos chamados não somente para nos submetermos aos nossos pastores e à liderança, mas também para orarmos constantemente por eles, orando por seus corações e por sua submissão a Cristo, para que nós e outros possamos imitar a sua fé e exemplo. Hebreus 13, 7. Que diferença em relação ao muito típico sentimento de desagrado do membro pelos líderes da igreja, sentimento que muitas vezes é sussurrado e ouvido em casa e no fundo dos corredores. O nosso amor e apoio a eles destinam-se a fazer do seu trabalho uma alegria, o que por sua vez abençoará toda a igreja e a sua capacidade de manter o foco em sua verdadeira vocação. Mas, como Jesus fez por seus discípulos e como Paulo fez pelas igrejas, os pastores também devem orar por suas ovelhas e preocupar-se com elas. Eles devem reconhecer a seriedade do seu papel de autoridade em ensinar as pessoas fielmente, guardando os seus corações e guiando-as sob o senhorio de Cristo, que é a cabeça do corpo, aquele que em tudo tem a supremacia. Colossenses 1:18. No governo, bem como no local de trabalho, o mesmo tipo de oração se aplica. Ore fielmente pelos principais líderes de seu país e pelos oficiais
eleitos, mesmo que aqueles cujos pontos de vista diferentes dos seus, sabendo que a liderança desses homens e mulheres influencia a vida de muitas pessoas sob a sua jurisdição. E Deus ainda usa autoridades imperfeitas para realizar os seus propósitos perfeitos. João 19:11, Atos 4, 24 ao 28. O Senhor, obviamente, é capaz de converter o coração de um governante. Provérbios 21:1. E as nossas orações e súplicas apaixonadas fazem parte do seu plano para isso. Ore também pelo seu chefe e pela administração do seu trabalho. Assim como todos em posição de autoridade, eles têm sobre si, entre outras coisas, essas 4 responsabilidades. Primeira, dirigir, instruir, estabelecer um exemplo a ser seguido. 2, proteger, estabelecendo limites e regras. 3, recompensar ou elogiar aqueles que agem corretamente. 4, punir aqueles que agem incorretamente. Deixe que essas áreas de influência orientem a sua oração. Você pode até mesmo adicionar uma 5ª, direcionar as pessoas a Cristo, porque qualquer líder em qualquer trabalho, ao dedicar a sua posição a Deus, pode ser usado como uma força de mudança espiritual, tanto na vida dos indivíduos como na cultura da empresa em geral. Oração e autoridade são uma combinação poderosa. Tanto as orações direcionadas para cima, em apoio àqueles que nos lideram, como as orações direcionadas para baixo, em apoio àqueles sob o nosso cuidado, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 ao 4. Em última análise, Cristo é a razão pela qual todas as coisas foram criadas, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16. Assim, mesmo orando por pessoas em nossos trabalhos, escolas e lugares do dia a dia, estamos vivendo em santa vocação. Além de ser algo prático, é também algo eterno. Deus é honrado por este tipo de oração. E por causa disso, a sua vontade é feita de forma mais incisiva. Pai, eu reconheço que toda autoridade vem de ti e que todas as minhas autoridades só têm poder por causa de ti. Eu escolho orar pelas autoridades bíblicas, governamentais, familiares e empregatícias que tu colocaste sobre a minha vida como uma demonstração de minha submissão a ti. Por favor, dá-lhes a salvação e um temor ao Senhor em todas as suas decisões. Usa-os para me orientar, proteger, elogiar e disciplinar, a fim de que eu possa fazer a tua vontade. Assim como eu devo fazer o mesmo por aqueles sob a minha autoridade. Usa-me para ser uma bênção. Concede-me favor para que eu possa ajudar as pessoas a viverem diariamente todo o seu potencial sob a tua total autoridade e senhorio. Amém. Amém. Terminamos esse capítulo. Estamos vivendo atualmente em um ano eleitoral. Então, ore pelas autoridades, aqueles que irão governar o seu município, seus prefeitos, vereadores. Ore, clame ao Senhor
pelas autoridades que estão sobre você, que estão sobre a sua vida. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu trabalho. Ore pela nossa nação. Ore para que o Senhor te dê sabedoria. Que o Senhor guarde a sua vida. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o Senhor te dê entendimento sobre como você deve orar, sobre o que você deve orar. Que Ele esteja guardando toda a sua família. Que você entenda a importância de orar pelas autoridades que estão acima de nós, no mundo físico, que interfere no mundo espiritual. Mas tenha certeza que Deus está sobre todos, Deus está acima de tudo. Acima de toda liderança está o Senhor. Mas entenda que toda autoridade é instituída por Deus. A autoridade espiritual ou mundana é instituída por Deus. Então, não duvide da sabedoria dele e do entendimento dele. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos orar para agradecer. Não esqueça que você compartilhando, outras pessoas também são edificadas. E a vida de muitas pessoas podem mudar através de você. Seja um missionário. Compartilhe esse vídeo. Vamos orar. Senhor, obrigada por esse dia. Senhor, te entregamos as nossas autoridades, presidentes, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, ministros, Pai. Todos aqueles que são responsáveis pelas nossas leis, Senhor, decretos. Ó Deus, te entregamos essas autoridades nas tuas mãos. Senhor, que eles não façam leis para denegrir, Pai, a tua palavra e a tua vontade. Oramos pedindo a Ti misericórdia pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município. Clamamos a Ti pela nossa casa. Nos ajuda, Pai, a liderar, Senhor, as nossas vidas, liderar a nossa casa. Nos dê sabedoria, Pai, para falar com aqueles que estão sob a nossa autoridade. Nos dê entendimento para compreender como deve tratar cada um. Nos orienta, nos direciona, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por estar comigo nessa leitura. Te espero no próximo dia. Tchau.